Olá, meus irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical lendo o Salmo 62. Por favor, abra sua Bíblia então comigo e vamos fazer a leitura do Salmo de número 62 para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Diz assim, meus irmãos, a santíssima palavra do nosso Deus. Diz assim a Sagrada Escritura. Salmo de número 62. Diz assim a palavra do Senhor. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência, deitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, perdoa os nossos pecados em Cristo e nos conceda a bênção neste momento. Nós te pedimos de te adorar, Senhor. Cada irmão na sua casa, move o coração para que te adore e nós possamos, nesta manhã, pela sua misericórdia, te adorar de todo o coração, não há ídolos, e conhecer mais de ti, Senhor, e te amar. Nos dê graça, fale conosco, inclusive por esse salmo que acabamos de ler, e nos dê, Senhor, também a misericórdia de orarmos uns pelos outros e buscarmos ao Senhor, intercedermos, agradecermos. Senhor, abençoa não só a nós, mas toda a tua igreja no mundo, que o teu nome em toda a terra seja glorificado em nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos em Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Vamos cantar, meus irmãos, aleluia, salvação e glória. Louvemos ao Senhor. Pertence ao nosso Deus.
Vamos agradecer, meus irmãos, ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa semana, por tantas bênçãos, tantas misericórdias, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, Santíssimo, Justíssimo, nós agradecemos mesmo em meio a essa luta, essa pandemia, essa dificuldade, porque nós acreditamos que o Senhor está nos abençoando. Está, Senhor, operando bem na nossa vida. Muito obrigado, mas acima de tudo nós estamos aqui mais um domingo, dia do Senhor, para te adorar, para te bendizer. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, revelado em Jesus, que nos amou, que nos escolheu, que deu o Filho para a nossa salvação e que nos deu o Espírito, Senhor. E nós queremos viver tão somente para a sua honra e para a sua glória. Seja glorificado, Pai, cada vez mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, cantar ao Senhor Salmo 23. Louvemos ao Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica de 1 Samuel, no capítulo 10 da Sagrada Escritura, nesta manhã. Vamos ler então 1 Samuel, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o. E disse, porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegardes ao carvalho de Tabor,
ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e é de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para te sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao alto, e disse-lhe o tio de Saul e ele ao seu moço: aonde fostes? E disse-lhe ao tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareceu, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhes declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matre. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel e a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua santíssima palavra nesta manhã. Nós vamos cantar, meus irmãos, Cristo já ressuscitou. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.
Amém, meus irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia neste momento para a nossa meditação no livro de Provérbios, no capítulo 11. Por favor, Provérbios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 23 e o 27. Depois nós vamos ler também o capítulo 31, no versículo 12. Vamos ler então primeiro no capítulo 11, depois no capítulo 31. Primeiro no capítulo 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Não é? E o 27, o que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Agora, no capítulo 31, no verso de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nosso Deus nos abençoe com a sua palavra. Ó Senhor, fale conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas e nos dê a bênção da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos em Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta manhã lhes trazer uma breve reflexão sobre um aspecto aqui desses 3 versículos que nós estudamos aí durante a semana nas nossas reflexões, né? Nós estamos nessa série O Caminho da Sabedoria. Estamos agora de manhã e à noite também na série. E a série nós vamos à noite nós vamos completar essa série O Caminho da Sabedoria, e na semana agora nós vamos iniciar uma nova série até, irmãos, nós estamos planejando, né, até o final desse período aí que nós estamos ainda sem um culto, vamos iniciar essa nova série, mas depois eu explico aos irmãos. Mas agora eu quero então conversar um pouco com vocês sobre esses dois versos, também o verso do capítulo 31. Então diz a palavra no verso 33: O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades, né? E o que cedo, verso 27, o que cedo busca o bem, busca o favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. E o 31, 12, ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Uma coisa que eu quero destacar, irmãos, agora de manhã, é a verdade da Sagrada Escritura de que existe o bem somente no Senhor, irmãos, somente no Senhor. Geralmente os homens no pecado, eles imaginam que o bem é alguma coisa que não está relacionada com Deus, ou quando eles dizem que está relacionada com Deus, na verdade está relacionada a um Deus de acordo com a mente deles, de acordo com o seu entendimento, né? Eu gostaria então de mostrar a vocês biblicamente que isso é um equívoco do pecado. E a palavra de Deus, ela vai dizer que o bem, no sentido bíblico, né? No sentido verdadeiro, é aquele que está relacionado a Deus e ao verdadeiro Deus, não uma ilusão, não uma idolatria, mas ao verdadeiro Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, revelado em sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Geralmente, então, o homem ímpio, ele entende o bem como o pecado. Na verdade, a palavra de Deus vai mostrar o seguinte, que o bem, ele está no Senhor, e que o Senhor, como disse o grande teólogo aí do passado, né, ele é o sumo bem. Deus é o sumo bem. Esse é o ensino, na verdade, das Escrituras inteiras, né? Que Deus é o bem maior, é o sumo bem, e que tudo que vem dele é bom. Quando ele criou todas as coisas, o que é que nós observamos lá no primeiro capítulo de Gênesis? Que Deus foi criando todas as coisas e tudo que ele fez era bom. Tudo que Deus faz é bom e ele é bom e ele é o sumo bem. Então Deus, o Senhor, ele é realmente o bem e a fonte de todo bem e a fonte de tudo o que é bom. Mas o homem no pecado, ele começou a considerar que o bem está fora de Deus, está no pecado. Evidentemente é uma ilusão do pecado, e que o bem
é aquela que nós sempre dizemos assim: a pessoa que faz o mal entendendo que vai se dar bem. Essa é exatamente a grande loucura do pecado. Então, a pessoa imagina que se afastando de Deus, que não adorando a Deus, que adorando aos seus ídolos, e consequentemente, desde que ela adore os seus ídolos, ela vai começar a praticar o mal, porque isso, né, é uma consequência. Se ela não ama a Deus, se ela não adora a Deus, ela adora ídolos, ela estará pecando, ofendendo a Deus, estará praticando consequentemente o mal, quebrando os mandamentos divinos, que são sempre bons e justos, e ela entende que ela se dará bem nisso, que ela vai produzir benefícios à sua vida. Veja só como é a loucura do pecado, quer dizer, do mal, de se afastar do sumo bem, de se aproximar, de se aprofundar no mal dos males que é o pecado, de servir ao pecado, de praticar o mal, daí surgirá o bem, não é? Essa promessa é antiga, essa promessa ela está, na verdade, do jardim do Éden, né? Quando o diabo ele diz, meus irmãos, a serpente, né, diz a Eva: sereis como Deus, se o que? Se comerdes, olha só, ele diz assim: não morrereis se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, e Eva cita Deus disse: não comam, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o diabo disse: não, negativo. Se vocês comerem, olha só, se vocês praticarem o mal, vocês terão bens, vocês terão benefícios. E é isso, irmãos, que esse pensamento que dirige toda a compreensão da vida e das obras dos seres humanos em estado de queda, em estado de pecado, estado de miséria, estado de ignorância. Eles imaginam então que pecando contra Deus, desafiando a Deus, vivendo uma vida de pecado, eles finalmente alcançarão bem nessas vidas, e até mesmo quando morrer vão para o céu. Eles são pessoas boas, eles imaginam assim que podem ter algum mérito, enfim, e tem uma esperança de que não vão sofrer no futuro. Essa sempre é a ilusão do pecado. Pratique males para alcançar benefícios, para alcançar bênçãos, para alcançar o que é bom. Isso é a loucura do pecado. No entanto, a palavra de Deus toda, ela vai mostrar não. Afastando-se do bem, aprofundando-se no mal, praticando o mal, não se colherá bens. Isso é loucura, isso é ir contra a realidade, isso é o que os homens vivem. Mas não, a palavra de Deus vai dizer exatamente ao contrário, vai dizer que daí você vai colher malefícios, destruição, sofrimento. E esses versos eles apresentam isso, irmãos. Eles falam aqui de um tipo de pessoa, não é? Versículo 23 diz: o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Olha só, dois tipos de pessoas, justos e ímpios. Versículo 27, o que cedo busca o bem, busca o favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. De novo, uma pessoa que busca o bem, o justo, e uma pessoa que procura o mal, o injusto, o ímpio. Provérbios capítulo 31, versículo 12, a palavra de Deus diz: ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Quem é essa mulher que faz o bem? É a mulher virtuosa, é aquela mulher que mais adiante, o versículo 30 vai falar dela assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então observe que em todos esses versos, portanto, a mulher, o homem ou mulher que temem a Deus, esses terão bens, farão o bem e terão bens na sua vida. Mas aqueles que vivem para o mal, que são os ímpios, do versículo 23 do capítulo 11, são os que procuram mal, do versículo 27 do capítulo 11. Essas pessoas que não são como a mulher virtuosa, lá do capítulo 31, versículo 12, essas pessoas vão colher o mal, vão buscar ou operar o mal e vão colher o mal, enquanto que os tementes vão buscar o bem e experimentar o verdadeiro bem. Então aqui é mais um exemplo bíblico de que é loucura do pecado. A palavra de Deus, ela nos mostra a realidade. Ela diz assim: homem, não colherás bens do pecado, não colherás bens do mal dos males. Todos esses bens, na verdade, aparentes, são ilusões. O pecado é pura ilusão, o pecado é um sonho,
que na verdade é um pesadelo, se transformará num pesadelo, e mais do que o pesadelo, porque o pesadelo não é real, né? Vai ser a realidade da morte eterna, da destruição eterna. O fato é esse que a Bíblia diz, que o final do pecado é a destruição. Mas em Deus, irmãos, em Cristo, evidentemente que a mulher virtuosa é uma mulher crente, e os homens aqui citados, né, esse tipo de caráter de um homem que é justo, que deseja tão somente o bem do verso 23, ou que cedo busca o bem do verso 27, assim como a mulher virtuosa, são homens crentes, são pessoas justificadas, são pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, que são santificadas. Elas então receberam o maior benefício de todos, que é o quê? Elas foram justificadas pela graça, não por mérito delas. Então esse é o bem, que elas estão em paz com Deus, que elas amam agora a Deus e que elas começam realmente a buscar o bem. Essas são essas pessoas então que o texto menciona aqui. Os ímpios, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que estão em estado de pecado, não, eles fazem exatamente o oposto. Então a característica dessas pessoas justas é que elas temem a Deus como a mulher virtuosa, e o Deus é o bem maior delas. Elas são justas, justificadas e temem a Deus, conforme o verso 23, e elas cedo buscam o bem, conforme o verso 27. Observe então que a palavra de Deus está falando aqui também, meus irmãos, do caráter dessas pessoas, da natureza dessas pessoas, do coração delas, de que elas, umas temem a Deus, essas que buscam bem, que experimentarão o bem, elas temem a Deus desde o seu coração, desde a sua natureza, enquanto os outros são ímpios, por exemplo, eu já disse tantas vezes em outras oportunidades, nas nossas exposições, de que a mulher adúltera, ela é um contraste com a mulher virtuosa. Lá do capítulo 7 de Provérbios tem a mulher adúltera, capítulo 31 a mulher virtuosa, é um contraste. Então nós temos, meus irmãos, que esta questão do coração, da natureza, né, do amor da pessoa a Deus desde o coração ou não, né, é que vai realmente mostrar em que estado ou de benefício, de graça, de misericórdia, e de que no final vai para o céu como é o estado dos justos, como é o estado do ímpio, em que ele odeia a Deus, ele não teme a Deus, ele ama o pecado, ele procura o mal, conforme o versículo 27, ou como o verso 23, ele tem uma esperança ímpia. Meus irmãos, isso é um estado do coração. Agora, a palavra de Deus diz também aqui, meus irmãos amados, é que esta diferença entre essas pessoas, ela se manifestará, ela vai mostrar esse caráter e esse tipo de vida, ou uma vida ou outra vida, ou uma vida alucinada, louca, ou a vida que está na realidade, que é a vida dos justos, vai mostrar pelo que este homem busca, pelo que este homem manifesta. Observe que no versículo 23 diz: o desejo do justo é tão somente o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Então, o justo, ele deseja o bem, ele busca o bem, ele opera o bem, ele espera o bem, enquanto que o ímpio, ele espera, ele tem expectativas até benéficas, mas ele só vai criar confusão, dor, tristeza, contrariedade, revoltas, iras, vigorosas iras, né? Fúria, na verdade. Observe, irmãos, que esses homens são claramente diferentes. Ele deseja o bem, e o outro, a expectativa dele vai dar em nada. Ele manifesta isso nas próprias esperanças, nos próprios desejos, que vão evidentemente se manifestar em ações e nas palavras dele, né? No versículo 27, o que cedo busca o bem, o homem justo, ele busca o bem, não é preguiçoso, ele é zeloso, ele é um homem que busca Deus, busca a oração, os meios de graça, a meditação na palavra, o conhecimento do Senhor, enquanto que o outro procura o mal. Isso se manifesta, irmãos, a vida das pessoas manifesta se elas estão numa situação ou noutra. A mulher virtuosa é a mesma coisa. A mulher virtuosa é aquela mulher em que ela, na vida toda dela, quando ela fala a palavra, quando ela se dedica ali na sua família, com seu marido, com seus filhos, uma mulher de lar, de família, dedicada ao lar, ela manifesta também o que ela ama, o que ela teme. Ou seja, a manifestação, na verdade, vocês vão observar também aqui, é o próprio bem, né? Bem no sentido bíblico.
bem no sentido real das Escrituras, ela busca, ela manifesta que ela está do lado da realidade, não enlouquecida esperando o bem do mal, como é o pecado, porque ela, enfim, manifesta o bem nas suas ações. Bem que se vai mostrar em adoração a Deus, o temor a Deus, e efetivamente no benefício dos próximos, no benefício dos próximos. O outro também manifesta o mal, né? Ele manifesta na vida dele o mal, no sentido de que ele não busca Deus e no sentido de que ele, de fato, não faz mal, não faz bem ao próximo, ele cria contrariedade, conforme aqui, ou seja, fúria. Ele, cedo o mal cai sobre ele e também ele traz o mal para si mesmo e traz também, irmãos, o mal, não é, para as pessoas que estão em volta dele. No caso da mulher adúltera, irmãos, a mesma coisa, ela é uma mulher que trai o marido, ela é uma mulher que seduz o pobre rapaz lá ingênuo, ela é uma mulher que produz o mal. Essa é uma manifestação realmente clara em termos práticos deste mal, dessa destruição, não é? Meus irmãos, de que vai mostrar realmente o que as pessoas buscam. E aqui eu gostaria de finalizar enfatizando, irmãos, a questão de que a natureza das coisas, elas se apresentam exatamente naquele aspecto do temor ao Senhor e benefício real aos próximos, dentro vamos dizer assim, desse temer a Deus, dessa adoração a Deus. É aí que nós realmente sabemos se uma coisa é boa ou se uma coisa é má, se uma coisa é do bem ou não. O ímpio, ele pratica males achando que está fazendo bem para si, muitas vezes até para os outros, né? Mas a questão é, o que mostra realmente que uma coisa é boa ou ruim? É benéfica ou não? Que é pecaminosa ou não? O que mostra se a pessoa não está se enganando, achando que vai praticar males e do mal vai sair o bem? Isso provém do temor ao Senhor? Essa é a questão. Isso provém, ou melhor dizendo, isso manifesta benefícios reais na vida das outras pessoas? Esse é o ponto importantíssimo, irmãos, que realmente vai mostrar se uma coisa realmente é boa ou não. Eu gostaria que vocês, meus irmãos, nesta manhã meditassem nesses breves pontos que aqui eu abordei, mas que apesar de breves, abordei muito rapidamente, muito brevemente, mas são importantíssimos, são tão sérios e tão ensinados claramente nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria que os meus irmãos meditassem muito. Nesses tempos tão difíceis, irmãos, nós, com certeza, todos nós estamos manifestando o que está acontecendo conosco. Eu quero lhe perguntar, você está vivendo na loucura, achando que vai colher benefícios do mal, dos males que é o pecado, ou você está buscando a Deus, você já creu em Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, já ama a Deus e deseja viver para a sua glória, portanto, para o sumo bem, e deseja efetivamente fazer bem aos outros dentro desse temor, Senhor? Qual é a realidade da sua vida? Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se, deixe o pecado, deixe o mal e busque o sumo bem, arrependa de seus pecados e olhe para Jesus, aquele que é a fonte de todo o nosso benefício, justiça, santificação, redenção, glorificação, esperança. Cristo Jesus morreu na cruz por pecadores como você. Arrependa-se, creia nele como seu Salvador e Senhor. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, se esforce. Você crê nisso? Crê que do mal não vem bem, não vem benefícios? Crê que somente em Deus há bem verdadeiro e que você pode ser usado para o bem? Então, seja dedicado. Dedique-se a buscar, a amar, a temer o seu Senhor e a se alegrar cada vez mais nele. E aí você vai ser grandemente abençoado, verdadeiramente abençoado. Que o Senhor possa te dar toda a graça, toda a misericórdia, para que você mais e mais manifeste e viva na realidade, né, de temer a Deus, buscando o bem e de expressar esse bem para a glória do Senhor e para o seu benefício, seja assim em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos meditar na Tua Palavra e nos conceda a graça para que nós possamos, Senhor Jesus, te conhecer, te amar, te desejar, experimentar do Senhor, nos alegrar cada vez mais no Senhor e também levar, meu Deus, a Tua Palavra e a Tua verdade a todas as pessoas, o bem, de fato, a todas as pessoas que estão às nossas voltas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.
e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar, meus irmãos, mais um louvor e em seguida nós voltamos para encerrar a nossa EBD nesta manhã. Vamos cantar Aleluia, salvação e glória. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de lhes dar alguns avisos, né? Hoje, às 18 horas, como tem sido o nosso costume, eu irei colocar o segundo link, irmãos, para o nosso segundo culto, né? De adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, reúna a sua família e aguarde hoje, às 18 horas, o segundo link, na misericórdia e na graça do nosso Senhor. Irmãos, a nossa programação para este mês de junho, não é? Nós, irmãos, estamos na expectativa de muito em breve, não é? Começarmos a voltar com segurança, com prudência aos nossos cultos, não é? Eu estou pretendendo voltar, irmãos, essa é a minha intenção, no final do mês, né? Como nós falamos na mensagem, na segunda quinzena ao final do mês. Mas como nós vamos ter que preparar algumas coisas, ajeitar algumas coisas na casa da congregação e também por questão de prudência, nós vamos ficar observando se realmente as coisas já melhoraram em Belém, se já está tranquilo para nós irmos voltando com segurança, com cuidado. Nós temos que cuidar de nossas vidas e temos que cuidar da vida, né, de todos os irmãos e cuidar também dos nossos queridos, porque para o bem deles também, né? Para não sermos contaminados nem contaminarmos outras pessoas. Então, por uma questão de prudência, nós vamos observar também. E então, meus irmãos, no final agora do mês de julho, entre o final e o iníciozinho final agora do mês de junho e iníciozinho do mês de julho, nós vamos aí planejar, né? Estamos planejando para retornar exatamente nesse período, entre o final de junho e início de julho. Então nós vamos preparar algumas coisas na casa da congregação, ajeitar algumas coisas que têm que ser ajeitadas e também ficar observando. Isso vai ser um período de observação para então nós voltarmos
com segurança, tendo já então a mais certeza, né, de que as coisas estão melhorando. Eu peço para os irmãos orarem por isso, peço também a compreensão dos irmãos nesse sentido, porque é realmente uma medida de cuidado, de prudência, mas nós vamos continuar dando assistência online, o que os irmãos precisarem, contem conosco ainda, neste mês vamos ficar assim, né? E os estudos como serão ainda neste mês, né, de junho, meus irmãos. Neste mês nós vamos iniciar uma nova série, muitíssimo importante, eu considero, que nós vamos fazer esta série na semana, nas terças e nas quintas, né? Nós não vamos fazer como nós tivemos fazendo a série Caminho da Sabedoria, em que nós tínhamos meditações terça, quarta e quinta no livro de Provérbios, pequenas meditações, e geralmente na sexta-feira respondia uma questão e tínhamos também, aí vamos ter ainda, né, aliás, os diálogos pastorais, mas vamos fazer um pouco diferente agora. Eu vou trazer 2 palestras na semana, na terça e na quinta-feira, palestras de 30 a 40 minutos no máximo, em que nós vamos tratar de um assunto, de um tema, irmãos, é uma série que nós vamos exatamente realizar esta série neste mês de junho. Qual é a série? Nós vamos falar sobre a igreja e a nação. Esse vai ser o nosso tema, a igreja e a nação. Por que eu vou abordar esse tema, irmãos? Porque nós precisamos de subsídios bíblicos bem fundamentados, né? Refletir muito nesse assunto para podermos ajudar a nação, o nosso país. E uma coisa que ficou bem clara, meus irmãos, durante essa pandemia foi essa necessidade de realmente a igreja estar bem instruída, e infelizmente muitos cristãos não souberam lidar com as dificuldades e com toda essa crise, e não souberam, portanto, ser uma bênção, né, para a nação, infelizmente. Então eu observei que há uma necessidade de nós trazermos esse tema, e nós vamos exatamente abordar durante este mês. Então, nas terças, nas quintas-feiras, sempre às 7 horas da noite, não é? Nós vamos publicar uma palestra nesse tema, irmãos. Então, não percam esse programa, eu peço aos irmãos, e também estejam em oração com as suas famílias, né? Nós estamos ainda podendo nos reunir, mas estejam em oração com as suas famílias. E no domingo, como será? No domingo, nós vamos apresentar uma aula da Escola Bíblica Dominical de manhã, também gravado, online, não é? E à noite nós vamos voltar, meus irmãos, já às nossas exposições no Evangelho de João, ou seja, a partir do domingo que vem, não é? Na noite eu vou publicar uma exposição do Evangelho de João. Então, começando, nós paramos no capítulo 9 e nós vamos reiniciar no capítulo 10 do Evangelho de João. Então, se Deus quiser, a partir da semana que vem nós já começamos essas exposições no Evangelho de João. Ainda não podemos fazer as pregações, né? Mas nós vamos fazer essas exposições a partir do próximo domingo. Então, de manhã, trazendo uma a aula da Escola Bíblica Dominical, um estudo bíblico, e à noite uma exposição, né? Vamos fazer um pouquinho diferente dos cultos como nós temos feito até aqui neste mês de junho. Eu não vou exatamente, irmãos, como tenho feito até aqui neste mês, a partir do próximo domingo, gravar os hinos e fazer como nós temos feito aqui. Nós vamos dirigir os irmãos para que façam com as suas famílias as leituras, cantem os hinos, e o que nós vamos transmitir é apenas a parte já da pregação. Nós vamos fazer assim neste mês de junho. Então vamos mudar um pouquinho a maneira como nós temos feito até aqui. Nós acreditamos, irmãos, que este mês, então, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, será vamos dizer assim, esse período em que nós vamos fazer assim ainda, e a partir de julho, finalzinho, como eu disse há pouquinho, finalzinho de junho, iniciozinho aí do mês de julho, nós pretendemos já, dentro da segurança, observando tudo, começar a retornar com cuidado, né? Não será ainda, irmãos, como a normalidade, vamos voltar ainda aos pouquinhos, né? Como eu falei para vocês, um culto por domingo, e aí, conforme as coisas forem retornando gradativamente, com muito cuidado, com muita cautela, aí nós vamos então
voltando, se Deus quiser, à normalidade. Esperemos no Senhor, o Senhor estará nos guiando. Eu peço as orações dos irmãos. Então, eu queria deixar esses avisos com vocês, tá bom? Vamos, irmãos, então, encerrar o nosso culto com uma oração final. Então, eu aguardo vocês, 18 horas, estarei publicando o segundo link, pela misericórdia e pela graça do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Não esqueça de colocar os seus pedidos no grupo, se vocês o tiverem. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Ó Pai Celestial, muito obrigado porque pudemos mais uma vez cultuar o Teu nome. Abençoa os nossos irmãos. Se estiverem enfermos, com alguma aflição, com alguma dificuldade, ou suas famílias, ou seus amigos, derrame a sua bênção, derrame a sua misericórdia. Salve, Senhor, a nossa família, restaure a nossa casa, abençoe os nossos irmãos e a nossa igreja, Pai. Possa se fortalecer cada vez mais na fé e na verdade e voltar, Senhor, nos dirige em tudo isso, voltarmos com segurança, cheios de fé, de esperança, de amor, de alegria. E também, Senhor, abençoa a noite, o nosso país, a nossa nação, salva esta nação e as nações do mundo, meu Deus, que a palavra se espalhe, dê sabedoria aos governantes, às nossas autoridades, e abençoa o nosso país em nome de Jesus, e nos livra, Senhor, dessa pandemia. Nós pedimos a Tua misericórdia, que, Senhor, salve as pessoas, que diminua o número de óbitos, e que, Senhor, venha vacinas, remédios, venha salvação para a humanidade. Tem misericórdia. E, Senhor amado, que nós possamos crescer e Te amar, Te servir o próximo, glorificar o Teu nome e viver para o bem, em honra em Cristo, em honra em Cristo Jesus, em honra a Ti, em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito obrigado por tudo e louvado seja cada vez mais o Seu nome santíssimo, hoje e sempre no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenham um abençoado dia no Senhor, guardando neste dia para Ele, honra e glória ao Seu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Tenham, irmãos, então, um bom dia e 18 horas voltaremos, se Deus quiser, cultuar ao Senhor. Até, meus irmãos.